A paz do Senhor a todos. Como já falaram, eu fiquei na responsabilidade hoje de trazer uma pequena palavra, né? Algo que Deus ministrou no meu coração para a igreja. E eu espero poder expressar da melhor forma para que os irmãos entendam. Amém? Porque não podemos negligenciar, né, aquilo que Deus, a responsabilidade que Deus nos dá, né, de poder falar dele. Mas antes de trazer essa palavra, eu quero louvar o Senhor. Aleluia. Me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Sim, Jesus. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar. Só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. E eu me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa nos satisfaz. Só uma coisa nos satisfaz. E se pra carregar a tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que tu sabes que eu fiz ao longo do caminho. E se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar. Só uma coisa nos satisfaz, nos satisfaz. Só uma coisa nos satisfaz. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa nos satisfaz. E eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória.
Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. E o que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. E o que eu desejo e o que eu preciso, oh, a tua glória, a tua glória. E o que eu desejo e o que eu preciso, Deus, e eu procuro a tua glória, a tua glória, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz, só uma coisa me satisfaz, oh, só uma coisa nos satisfaz, a tua glória, Deus, a tua glória neste lugar, a tua glória neste lugar, Senhor, é a tua glória. E eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, que possamos a cada dia nos colocar neste lugar e que a glória de Deus é manifesta em nossas vidas. Amém? Porque, pode desligar, é um lugar em que entramos em Deus. Esse lugar é um lugar onde nós entramos em Deus. E é necessária uma posição nossa, né? Como já havia falado, que não podemos negligenciar aquilo que Deus nos deu. Amém? E Deus, Ele nos chama para a santificação, né? Ele nos chama para ser livres nele. Ele nos chama para nos separar, para ir na contramão deste mundo. Porque já diz na palavra de Deus que o mundo tem um padrão, né? O mundo tem um molde. E nós, como chamados por Deus, nós temos que fazer essa diferença, né? E como temos feito essa diferença? Será que realmente temos feito? Temos nos colocado nessa posição em Deus para fazer essa diferença? E é quando nos colocamos neste lugar que nos tornamos livres das nossas prisões, dos nossos pecados, daquilo que nos afasta de Deus, né? E é isso que eu quero pensar hoje, uma nova natureza. Amém? Vamos abrir lá em Efésios 4. Efésios 4, 22 a 24. Os irmãos acharam? Vou ler, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aleluia. O plano de Deus, desde o princípio, né? Desde o princípio de tudo, era nos fazer ter a relação de intimidade com Deus,
né? Quando Deus ele cria Adão, estou aqui com a cola. Quando Deus ele cria Adão, todos os dias vai dizer a Bíblia que Deus ele tinha esse encontro com Adão. Todo dia ao entardecer, Deus ele descia, e eu acredito que naquela conversa que Deus tinha com Adão, Deus perguntava coisas simples, né? Adão, como foi seu dia? O que é que você fez? E Deus ele é um Deus de relacionamento, né? O que Deus ele veio desde o princípio. É isso que Deus ele queria conosco, um relacionamento. E nós conhecemos na história, em um certo dia Eva e Adão, Eva desobedece ao Senhor, pois ela come do fruto, e Adão, ele vai na onda de Eva, né? Ele faz o que Eva, ele foi junto no que Eva pensava, né? Ele também desobedece a Deus. E quando ele desobedece a Deus, ele come do fruto que Deus falou na palavra dele, né? Que esse fruto seria o fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando você comesse daquele fruto, você ia ver as coisas como elas realmente são, né? Você vai ver o seu próprio pecado. E Adão, ele desobedece a Deus, e foi por Adão que o pecado entra no mundo, né? Foi por causa de Adão. Tinha até um vizinho, né, lá na rua, que dizia que tudo ele colocava a culpa em Adão e Eva. Tudo que acontecia com ele, ele falava a culpa é de Adão e Eva. E realmente, a culpa é de Adão e Eva, porque se não fosse por eles, né, a gente não teria essa guerra entre a carne e o espírito, né? E foi por ele que toda a humanidade foi corrompida. E é por isso que hoje nós lutamos contra o pecado. Nós lutamos contra os nossos desejos, que não irão se converter, né? Mas nós lutamos contra isso. Mas também sabemos que depois dele veio o segundo Adão, e o Adão perfeito, que morreu na cruz por nós e nos deu livre acesso para que hoje eu e você possamos adorar o Senhor sem culpa. Aleluia! E essa passagem vai dizer lá em Romanos. Abram aí, em Romanos 5. Em Romanos 5, 16 e 19, que diz assim: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio a transgressão, que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. No 19 diz: logo, assim como por meio da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da desobediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E nós somos essas pessoas porque nós nascemos de novo. E quando nascemos de novo, temos essa experiência com Deus, de nascermos de novo. Temos a certeza de que os nossos pecados, eles são perdoados em Deus. Na cruz, no sacrifício que Ele fez por nós. Amém? Mas como eu posso vencer a minha carne se a minha carne não se corrompe, se a minha carne ela não se converte? Como vencer a carne? E a resposta é: nascendo de novo. E é sobre isso que eu quero pensar hoje com vocês. Lá em João, a gente vai abrir muito a Bíblia hoje aqui, gente. Lá em João 3,17, vai contar um encontro de Jesus com Nicodemos. E eu fui pesquisar, né, um pouco sobre quem era Nicodemos. Na verdade, na Bíblia mesmo fala, né, que ele era um fariseu, era uma autoridade entre os judeus, né? E eu fui pesquisar qual era o significado de fariseu. E diz assim: aquele que segue de maneira formalista uma religião. E quando eu estudava isso aqui, o Espírito Santo de Deus ministrava o meu coração, né? E quando a gente vai ler, isso vai ficar muito claro que Nicodemos, ele apenas conhecia a religião. Ele apenas fazia a obra. Ele não conhecia o dono da obra, né? Nicodemos, ele era um homem daquela época muito respeitado, porque ele era um líder religioso, né? Então ele conhecia muitas coisas. Ele conhecia a Bíblia do início ao fim, ele conhecia muito dos dogmas daquela época, porém ele ainda não conhecia o dono da obra, ele ainda não tinha nascido de novo e experimentado a experiência do novo nascimento. E lá em 1 João 3, a gente vai ler agora, que diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre,
Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ele mesmo aqui se entrega, né? Dizendo que eu conheço das obras, mas eu não conheço o Senhor. Eu só ouço dizer o que o Senhor faz. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreendam pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. E lá no 9 vai dizer que Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Ou seja, Deus estava falando: você conhece tanto a Bíblia, né? Você conhece tanto dos dogmas, você conhece tanta coisa e não entende o que é nascer de novo? E não entende? E quantas vezes nós viemos à casa de Deus? Eu gosto tanto de falar isso, gente. Eu falei ontem com os jovens, né? Que a gente vem tanto à casa de Deus e nós já estamos acostumados a entrar aqui e vai ter o período do louvor, vai ter o período do ofertório, eu vou ofertar, vai ter o período da palavra, né? E vai ter uma palavra abençoada e a gente vai orar e a gente vai voltar para casa e é isso todos os dias. É isso na terça, na quarta, no domingo. E nós não experimentamos o novo de Deus porque a gente está vindo à igreja de uma forma monótona. Sabe, a gente faz as coisas para Deus, a gente espera muito do ministério de louvor, a gente espera muito do irmão que vai trazer a palavra, sendo que culto, né, o irmão de mim até falou semana passada que culto é aquilo que a gente vem trazer para o Senhor, e não aquilo que a gente vem buscar para Deus, é o que a gente vem trazer. E todas as vezes que eu entro aqui, e tem vezes, porque eu não sou perfeita, eu me constranjo muito, porque tem vezes que eu entro aqui e eu não tenho nada para oferecer ao Senhor. Tem muitas vezes que eu me constranjo porque eu olho para o lado, às vezes vejo pessoas adorando com tanta vontade, e muitas vezes pessoas chorando, né? E muitas vezes eu não estou sentindo aquilo, mas o erro está em quem? Na pessoa que está aqui na frente não está sendo usada por Deus? Não. Porque eu vim com o pensamento de só querer receber, sendo que o culto é aquilo que a gente traz para o Senhor. E automaticamente Ele nos dá algo. E talvez esse algo muitas vezes não vai ser algo material. Muitas vezes é algo espiritual. Que Deus vai te renovar no espírito. Deus vai te dar novas armas espirituais. E é sobre isso aqui. Nicodemos, quando ele tem encontro com Jesus, ele entende isso. Ou, na verdade, ele não entendia, né? Porque ele não entendia que o nascer de novo não era fazer as coisas para Deus. O nascer de novo não é estar aqui na igreja e dizer aos irmãos: estou aqui batendo ponto. Não é estar aqui na igreja só para mostrar aos meus familiares que eu estou aqui, só para mostrar que eu estou bem. Mas é vir para a casa de Deus com a noção, com a certeza, com o entendimento do culto que eu estou dando ao Senhor. Aleluia! E o culto que Deus merece não é qualquer culto. Não é um culto que simplesmente o irmão olha para a gente e vê a gente adorando, sendo que no nosso coração, nosso pensamento está em outras coisas. E Deus, Ele espera isso de nós. Ele espera uma adoração com entendimento. Gente, Deus, Ele não é qualquer Deus. Ele é o Deus. Ele é inteligente. Ele é inteligente. Ele faz as coisas com detalhes. E nós temos que ser essas pessoas que vêm aqui com entendimento, sabe? Eu estou indo porque eu estou indo adorar ao Senhor. Eu estou indo porque Ele é grande, Ele merece a minha adoração, mesmo eu sendo pequena. Aleluia! E outra coisa que me chama a atenção também aqui nessa palavra é que Deus diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E eu pensando assim comigo: Deus, o Senhor não colocou essa parte da água do Espírito em vão. Então me revela aí, Senhor, o que é isso aqui, porque eu quero entender. E houve assim eu me senti muito com um desejo mesmo de entender profundamente o que significava isso. E Deus, o Espírito Santo de Deus falava à minha mente, né? Da água, porque quando olhamos para esse copo de água que vemos uma água pura, uma água transparente. E é assim que Deus nos quer.
Porque quando temos a experiência do novo nascimento, a gente já não é mais o mesmo. Quando temos a experiência de nascer de novo, é algo que não se explica, por mais que a gente tire horas aqui para falar do novo nascimento. Só sabe quem experimentou. Aleluia. Só sabe aquele que entendeu o quanto foi perdoado por Deus. E da água, porque é assim que Deus nos quer. Deus nos quer limpo. Deus nos quer limpo. E quantas vezes temos preguiça de ler a palavra? Quantas vezes temos preguiça de orar, de tirar um momento de intimidade com Deus? E eu falo isso por mim mesma. Porque muitas vezes eu sou negligente em relação a isso. Muitas vezes eu priorizo outras coisas e não priorizo tirar um tempo com Deus. Mas ainda bem que Deus é misericordioso, Ele nos constrange. Aleluia. E do Espírito, porque o Espírito Santo é aquele que vai trazer vida, né? O Espírito Santo é aquele que consome o nosso pecado, é aquele que nos constrange do nosso pecado, né? E a primeira coisa que acontece quando você nasce de novo, a primeira coisa que acontece, a primeira experiência que você tem, é como Deus colocasse um espelho na sua frente e você enxergasse a forma que realmente você é. E olha, a gente não é bonzinho, como eu já falei aqui, a gente não é bonzinho porque a gente vem à igreja não, viu? Porque quando Deus, Ele revela a nossa verdadeira identidade, quando Deus, Ele mostra para nós mesmos quem nós somos, irmãos, é duro. É muito duro porque Deus, Ele é um Deus, apesar de ser amor, Ele também nos mostra as nossas mazelas. Ele mostra para nós aquilo que temos feito que não tem agradado a Ele. E muitas vezes temos pegado o pecado. Eu me lembro de uma vez que Ide falou isso no retiro. Que muitas vezes a gente nem é mais o pecado que abraça a gente que abraça o pecado. E quantos de nós, que hoje a gente não faz isso em nome de Jesus, não tem ninguém que faz isso em nome de Jesus. Mas quantos de nós fazemos isso, né? Nós não abraçamos, não é o pecado mais que nos abraça, mas é a gente que abraça o pecado, né? E às vezes a gente faz aquele pecado como um bichinho de estimação, né? Fazemos aquele pecado e pensamos que porque Deus é amor, porque Deus, Ele é amor, né? Porque hoje estão barateando a graça, achamos que a graça de Deus, Ele vai encobrir o nosso erro e não vai. A graça de Deus não é algo que encobre os meus pecados, mas a graça de Deus é uma força que me faz vencer o pecado. Aleluia. A graça de Deus não é algo que me faz ficar inconformado da forma que eu sou, mas a experiência do novo nascimento nos faz entender que a graça de Deus é algo que nos faz vencer o pecado. E não é porque você teve a experiência do novo nascimento que você nasceu de novo, né? Porque eu pensava que na experiência que eu tive, né, do novo nascimento, eu pensei que naquele dia ali que Deus teve encontro comigo, que Ele me mostrou os meus pecados, as minhas mazelas, e ao mesmo tempo que eu me senti indigna, eu me senti muito amada por Ele. Mas eu pensei que no outro dia, aquele pecado, né, que eu fazia como pecado de... como eu abraçava aquele pecado, eu pensava que no outro dia eu não ia mais sentir desejo, né? Eu não ia mais sentir vontade de praticar o pecado. Mas não, a gente vai sentir sim, porque o pecado, como eu já havia dito, a nossa carne ele não se converte. A nossa carne, ela não vai fazer as nossas vontades simplesmente porque estamos aqui na igreja e porque sentamos no púlpito, sentamos no banco e não vai, né? A vontade de Deus para nós é que venhamos a ser transformados de tal forma que pela renovação da nossa mente a gente venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa vontade, já diz a palavra de Deus, que essa vontade a gente só experimenta quando a gente transforma a nossa mente. E a carne ela não se converte, mas a gente vai sentir uma força. A gente vai sentir uma força tão grande em agradar a Deus, que a gente vai vencer o pecado. E é isso que eu ministro sobre nós nesta noite, que a gente vai nascer de novo a ponto de o pecado não nos dominar, de a gente ter controle sobre a nossa carne, sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, porque naquele grande dia nós não seremos daqueles que serão reprovados por Deus, mas seremos daqueles que serão aprovados e receberão a coroa
Aleluia. E eu posso citar o exemplo aqui de Davi. Eu acredito que muitas vezes, assim como eu, né, você também pensou. Na palavra de Deus diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que assim como eu, você também já pensou, meu Deus, mas como Davi, né? Como Davi que cometeu tantos pecados, que aos nossos olhos são pecados terríveis. Apesar de que para Deus não existe pecadinho nem pecadão, Ele não faz distinção de pecado, tudo é pecado. Porém, tem pecados que as consequências são maiores. E Davi, ele cometeu esses pecados. Quando eu estudava, né, sobre Davi, na verdade o Espírito Santo de Deus me levou a trazer Davi como exemplo. Porque Davi, ele apesar de ter cometido tantos erros, por que Deus chama Davi de um homem segundo o seu coração? Porque Davi era um homem que se arrependia rápido. Ele se arrependia de forma rápida. Ele podia pecar hoje, mas quando o Espírito Santo de Deus trazia a ele a memória do pecado dele, trazia a ele a revelação do que ele fez, como aquilo é abominável aos olhos do Senhor. Ele tirava sua roupa de realeza e vestia panos de saco, diz a Bíblia, que ele se despia do seu sacerdócio. Ele se despia da sua realeza e se tornava como sacerdócio. Ele se despia das suas riquezas, se despia das suas aparências. E quantas vezes a gente precisa de se despir dos nossos orgulhos? Quantas vezes a gente precisa também se despir e a gente não tem feito isso? E a gente não tem se despido do nosso eu, né? E muitas vezes não é porque o Espírito Santo de Deus não nos constrange, mas é porque a gente não tem o desejo de agradar o Senhor. E Davi tinha esse desejo. Davi tinha o desejo de agradar a Deus. E Deus, ele não espera de nós perfeição. Deus, ele não esperava que Davi fosse perfeito. Aliás, antes mesmo de nos chamar, Deus já sabia que na nossa caminhada iríamos cometer erros, iríamos cometer deslizes, né? Que talvez aos olhos dos homens sejam pecados, né, abomináveis, e realmente eles são, mas talvez aos olhos dos homens eles não perdoariam, né? Mas Deus, pela sua infinita graça, Ele nos dá o perdão. Mas Ele diz, como Ele disse àquela mulher, vá, porque você recebeu o perdão, mas não peques mais. E é isso que Davi fazia. Ele se arrependia. Ele não tinha remorso, ele se arrependia daquilo que ele tinha feito. E ele não voltava mais a cometer. Ele não voltava mais a cometer. E Deus, ele não espera de nós perfeição. Ele espera de nós corações ensináveis. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Olha, Sara, eu sei que você é perfeita, eu sei que você é limitada, mas eu não espero de você perfeição. Eu sei o quanto você já errou, eu sei o que você já fez, mas eu também vi naquele dia em que você chorou dentro do seu quarto e que ninguém viu, mas eu vi. Eu vi aquele dia em que você se arrependeu. E é isso que Deus está dizendo, ninguém viu, mas eu vi. E eu sei que o seu coração, apesar de você ser pecadora, você tem um coração ensinável. Apesar de você ser pecadora, você tem um coração que se arrepende. Aleluia, é isso que Deus espera de nós. Deus não espera de nós perfeição, mas corações dispostos a obedecer ao Senhor. Aleluia. E existe um lugar em Deus, já terminando, aleluia. Existe um lugar em Deus onde nós podemos vencer o pecado. Existe um lugar em Deus. Existe um lugar em Deus onde nós entramos, em que podemos sim vencer o pecado. E eu posso falar isso com toda a convicção, porque Deus, ele tem me dado estratégias para vencer o pecado. Deus, ele tem me dado o escape. E na palavra de Deus diz que ele dá o escape para que nós possamos resistir às tentações, resistir às nossas vontades. Aleluia. Lá em Romanos 12, vamos lá abrir? Em Romanos 12, 2, diz assim, vou ler porque o tempo não nos espera. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Olha aqui, o culto racional, que eu falei no início. Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo.
E o mundo, ele tem um padrão. O mundo, ele tem um molde, né? O padrão do mundo é que você tem que ser feliz, né? Você tem que fazer o que sua carne quer. O padrão do mundo é: vá lá, peque mesmo, faça mesmo. E quem é Deus, né? Quem é Deus? Ele está no céu, eu estou na terra, então tem que pecar mesmo. É assim que eles pensam lá. É assim que eles pensam que eu posso me prostituir, que eu posso beber, que eu posso estar ficando com um e com outro. É isso que o mundo pensa. É isso que o mundo pensa. E a gente tem que ser verdadeiros e dizer. Porque realmente, nós que somos jovens, nós estamos vulneráveis a isso. Nós estamos muito vulneráveis a essas coisas que o mundo nos oferece. Mas a palavra de Deus, que é poderosa e traz vida para nós, diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Transformem a sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, você não pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você não transformar a sua mente. Se você não transformar a sua mente, você não pode dar frutos. Se você não transformar a sua mente, mudar a sua postura e dizer: eis-me aqui, Senhor, para que o Senhor quer fazer em mim, eu sinto lhe dizer que você vai continuar sendo crente para tapar banco. Eu sinto lhe dizer que você vai continuar sendo crente para vir à igreja, se encher e depois ir para esse mundo e se esvaziar de novo, porque você não vai ter reservas. Mas o que Deus quer de nós é que venhamos aqui e venhamos trazer para Deus um culto racional. E por esse culto, transformar a nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. E para encerrar, você vai precisar todos os dias lutar contra a sua carne, né? O fato de você nascer de novo, como eu já havia falado, o fato de Deus ele transformar a sua mente, você não é um antídoto para que o pecado não te toque. Não é algo que você, não é tipo um remédio que você toma que você se torna imune àquela doença, não é. Porque o mundo está aqui, a gente está no mundo e a gente está vulnerável às coisas do mundo. Porém, Deus, quando nós nascemos de novo, Deus nos dá o entendimento. Porque já diz também na palavra que o Deus dessa era, ele cegou o entendimento. Ele cega o entendimento de tal forma que muitos estão aí no mundo. Quantos a gente vê no mundo, quantos jovens a gente vê no mundo que estão experimentando tantas coisas. E estão achando que estão felizes. E acham que são felizes, que estão vivendo a vida e que tem que viver mesmo. Sabe, eles acham que eles são felizes. Tadinhos dele, porque não sabem que a verdadeira felicidade está em Cristo. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, nesse caminho, na caminhada, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Deus, quando ele faz o sacrifício dele e ele sobe, o que foi que ele falou? Ele disse que deixaria o Espírito Santo, que é o Consolador, que nos ajudaria. Então, muitas vezes, aliás, quase sempre, quase todos os dias, né, o pecado vai bater sua porta, né? Os pensamentos maus, os seus desejos, vai bater a sua porta, mas como é que você vai combater? Através da palavra de Deus. E quantas vezes eu me pego pensando coisas que não é da vontade de Deus, e eu logo falo: meu Deus, eu preciso alimentar o meu espírito. Eu não posso deixar que a minha carne, é como eu coloco na minha mente assim, ó, que a carne é uma pessoa, o espírito é uma pessoa e eu sou uma pessoa. Eles dois guerreiam entre si para quem vai dominar o meu corpo. E eu, como templo do Espírito Santo de Deus, vou me posicionar e vou dizer: eu vou alimentar aquele que me leva para a morte, ou eu vou alimentar aquele que me leva para a vida e a vida eterna? Quem é que eu vou alimentar? Jovem, quem é que vocês vão alimentar? Será que vocês vão alimentar o espírito ou a carne? Quem é que vocês têm alimentado? Aleluia. E é necessário para vencer disciplinas espirituais, né? É necessário todos os dias você ler a palavra de Deus. O famoso devocional, né, Cléo? O famoso devocional que você faz. Oração, tempo com Deus.
Sem isso, você não vai vencer. Sem essas disciplinas, você não pode vencer o mundo. Não dá. Não dá, porque o nosso corpo... Olha o que eu falei lá no início. Adão, quando ele cometeu o pecado, o que é que foi que aconteceu? Ele olhou para si, viu a sua nudez, ele viu o seu pecado, e por causa dele toda a humanidade foi corrompida, então o nosso corpo já está entregue ao pecado. Mas quando Deus ele renova a nossa mente, nós somos sim capazes de vencer. Aleluia. E para encerrar, eu vou deixar um versículo que se encontra lá em 1 João 5:4. Fazendo café aqui, viu? Primeira João 5:4, que diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é que vence o mundo? A nossa fé. E a nossa fé em quem? Em Cristo. Naquele que morreu, porque por um homem entrou o pecado, mas também foi por um que nós somos hoje feitos justos. Justos diante de Deus. E Satanás, ele tenta a todo tempo chegar diante de Deus e fazer como ele fez com Jó, né? Olha, Jó tem um monte de falhas, Jó é isso, Jó é aquilo, e todo tempo Satanás faz isso. Você acha que ele não faz isso conosco? Faz. Ele faz, olha, Sara fez isso, isso e aquilo, e hoje está assim, manejando a palavra, né? Aquela coisa toda, mas olha o que ela já fez. Mas eu tenho a convicção que aquele que morreu por mim na cruz me torna hoje livre dos meus pecados. E aleluia por causa disso. Aleluia, porque hoje eu sou livre. Eu posso dizer que eu sou livre do meu pecado. Eu sou livre para adorar a Deus. Eu sou livre daquilo que me mantinha presa a Satanás, que me mantinha presa ao padrão deste mundo. Aleluia. E vai dizer para terminar: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? E ele mesmo pergunta, Lucas mesmo pergunta: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Se a gente não crê que ele veio e remiu o nosso pecado, a gente não pode ser salvo. Porque a gente tem que crer. Porque se não for por intermédio dele, por quem será? Se todos aqui são pecadores, se não há diferença entre mim e você, se não há diferença entre mim e alguém que está em cima do que é pastor, se não há diferença entre mim e alguém que é presidente, porque para Deus todos são iguais, todos têm que professar essa fé em Jesus. Porque se não há fé nele, se não há convicção de que ele redime os nossos pecados, nós não podemos vencer este mundo. Amém? E por meio de um homem veio o pecado, mas também por meio de um só homem somos feitos livres. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade.